Pode falar? Oi, gente! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou Maria Laura Malzoni, médica dermatologista, e esse é o Dermatologia do Bem, nosso espaço carinhosamente pensado para conversar sobre temas relacionados à dermatologia, qualidade de vida, bem-estar e autocuidado. Fica comigo que ainda tem muita coisa legal para rolar por aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto e estudo muito, que é a dermatite atópica. A dermatite atópica ela é muito frequente na infância, sendo que até 60% dos casos a criança vai iniciar os sintomas antes do primeiro ano de vida. Alguns dados felizes: 80% dos pacientes têm a forma leve da doença, 70% dos casos melhoram na idade adulta. Com esses dados, a gente já pode perceber que estamos falando de uma afecção inflamatória crônica da pele, ou seja, infelizmente ainda não tem cura, mas calma, isso não quer dizer que não tem tratamento, pois tem sim. Temos muitos tratamentos disponíveis hoje em dia, com ótimo controle da doença, mas há necessidade de acompanhamento dermatológico regular. Muitas vezes isso significa consultas frequentes ao dermatologista, pois a dermatite atópica evolui em surtos. A dermatite atópica, ou DA, é uma dermatose benigna, mas que vem aumentando sua frequência nas últimas décadas. Seria também por causa dos nossos cuidados, muitas vezes um pouco inadequados com a pele? Pode ser, para pensar nisso. Banhos quentes, demorados, excesso de bucha, de esponja, muito sabão, fricção excessiva, tudo isso pode piorar muito a coceira. Falando em coceira, ela é que muitas vezes literalmente tira o sono dos pacientes com dermatite atópica. Não só dos pacientes, dos seus familiares também, devido à sua intensidade. A pele seca também é um achado frequente e a hidratação diária é essencial nas crianças. Muitas vezes os pacientes passam pelo que a gente chama de marcha atópica, que seria um conjunto de problemas acometendo a mesma criança. Incluímos nesse sacolão aí da marcha atópica dermatite, asma, rinite e bronquite, o que a gente chama popularmente de alergias. Já os possíveis fatores desencadeantes das crises, que são aqueles episódios de piora repentina da doença, cabe salientar que muitos deles são individuais. O conhecimento da própria doença pelo paciente e seus familiares ajuda muito a evitá-los e garantir assim um melhor controle da doença, tudo bem? Vamos citar aqui um dos principais fatores desencadeantes. O primeiro deles são as infecções. Elas são a principal causa de crises. Elas causam alteração do pH da pele, deficiência da barreira protetora e aumento da quantidade de micro-organismos causadores de doenças, que são os que predispõem à infecção. São mais frequentes por bactérias, mas podem também ser por vírus e fungos. Nesse caso, o médico sempre deve ser consultado. Outro importante fator de desencadeamento de surtos são os alimentos. Muito importante nesse ponto para os pacientes menores de 5 anos de idade. Até 30% dos pacientes com DA moderada pode apresentar também uma alergia alimentar associada. Vale salientar aqui que, diante desse número, podemos inferir que a maioria, ou seja, mais de 70%, não vai ter o fator alimentar como agravante nas crises. Nos casos de alergias alimentares, é essencial o acompanhamento em conjunto, dermatologista, pediatra ou alergologista, pois a suspensão dos alimentos da dieta deve ser feita sob supervisão, para não acarretar prejuízo nutricional na criança. Os aeroalérgenos são aquelas partículas que são inaladas e também podem exacerbar a DA. Dessa forma, estratégias específicas para controle dos alérgenos ambientais, como ácaro, poeira, mofo, pelos de animais, devem ser considerados. Evitar tapete, almofada peluda, pelúcia, cobertor muito peludo. Outro aspecto importante é que até 70% dos pacientes com DA tem uma relação comprovada com o estresse. O sistema neuroendócrino, que é responsável pela inervação da pele e secreção de substâncias ativas, é mais reativo nos pacientes com DA, ativando a coceira e intensificando a inflamação. Há uma piora na sensação da coceira aos menores estímulos. Esses pacientes acabam tendo muita relação de estresse emocional com piora das crises. Falando um pouquinho mais do quadro clínico da doença, comentando sinais e sintomas, vamos começar pela coceira, que a gente já falou, que é o prurido. Ela está sempre presente na DA.
sendo um dos sintomas que mais afeta a qualidade de vida do paciente. Pode interferir na qualidade do sono, nas atividades físicas, pode piorar com o suor, pode interferir até no lazer. Muitas vezes interfere nos relacionamentos, tanto com amigos quanto com familiares. O segundo deles é a pele seca ou xerose. Está presente em praticamente todos os casos da DA, sendo uma das causas de piora da coceira, que é o primeiro aspecto que a gente comentou. Por isso a importância da hidratação frequente da pele de quem tem DA. O eczema é o nome que a gente dá às lesões de inflamação da pele. A característica da pele com eczema é a vermelhidão, o ressecamento, a descamação, as crostas e muitas vezes até secreção das lesões de pele. Podem ser recorrentes, ou seja, apresentam períodos de melhora e de piora. A localização das lesões também é muito importante. Nos lactentes, as lesões acontecem principalmente no rosto e nessa face lateral dos braços e das pernas, espalhando para o tronco. Já nos escolares, ela aparece mais nas dobrinhas do corpo. Então, nas dobrinhas do braço, nas dobrinhas das pernas, no pescoço. Nos adolescentes e adultos, elas acabam tendo o mesmo envolvimento dos escolares, mas vão um pouquinho para as mãos, para os mamilos, para os pés e para os punhos. Lembrando que o diagnóstico da doença é clínico, ou seja, é feito por um médico no exame dermatológico durante a consulta. Já sobre os cuidados com a pele dos pacientes com dermatite atópica, como já citamos, infelizmente não tem uma cura definitiva para DA. Porém, hoje em dia, a gente dispõe de um conjunto de cuidados altamente eficazes no controle dos sintomas. Vamos seguir umas orientações. Primeiro, orientações de banho. Como a gente está falando de uma pele muito ressecada, existem algumas orientações quanto ao banho do paciente com ADA, a fim de minimizar essa retirada excessiva da gordura boa, aquele manto lipídico da pele. Evitar água muito quente, não utilizar esponjas ou buchas, utilizar o mínimo possível de sabonete só nas regiões onde tem sujeira e suor. Pode ser utilizados nesses casos os síntetes de limpeza, que são aqueles produtos sintéticos que respeitam o pH fisiológico da pele, que é mais ou menos 5,5, não contém sabão. Por isso, eles fazem menos espuma, mas eles podem ser grandes aliados no cuidado com a pele. Hidratantes e emolientes. Hoje em dia, a gente conta com uma vasta gama de produtos específicos para quem tem dermatite atópica. A maioria deles são produtos maravilhosos, mas você quer saber qual que é o melhor hidratante? É o melhor hidratante para você. Cada paciente vai ficar bem com o hidratante, cada paciente vai descobrir qual é o melhor para você. Então, você pega aquele que você gosta e vai usar diariamente. Mas quantas vezes por dia? Quantas vezes forem necessárias, para que a sua pele fique hidratada, para que você fique sem coceira. Isso pode ser pelo menos uma vez por dia, mas pode ser 2, 3, 4, quantas vezes você precisar. Outro ponto importante é o momento da aplicação do emoliente, deve ser um momento de cuidado e carinho com a mãe e com o bebê. É importante não tornar esse momento um fardo ou uma obrigação chata na vida da criança. Conscientização, entendimento e engajamento dos familiares no tratamento é muito importante. Então, no final do vídeo, a gente vai colocar vários links onde você pode ter muita informação legal sobre a DA para saber lidar melhor sobre isso, tá? Contem comigo nessa caminhada e me mandem todas as dúvidas que restarem sobre o assunto, tá? Podem colocar aqui no comentário. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo, até mais!